Olá, estamos iniciando mais um conjunto de videoaulas do portal Criativamente, produzido pelo professor Wagner Luiz Fernandes, agora destinado para alunos que trabalham com banco de dados, MySQL e programação para a internet com PHP. Neste conjunto de videoaulas, nós vamos desenvolver um pequeno sistema de informações que permite o controle financeiro de uma empresa. O controle financeiro de uma empresa ele é dividido em duas etapas: o lançamento e acompanhamento do movimento previsto, que são as contas a receber e as contas a pagar, e depois do movimento realizado, que são os créditos gerados a partir das contas a receber e os débitos gerados a partir das contas a pagar. O interessante, ou melhor, o ideal seria que em todas as empresas houvesse um equilíbrio entre o previsto e o realizado, de tal forma que a saúde financeira da empresa se mantivesse. No entanto, é muito comum que haja um equilíbrio entre o movimento previsto e o movimento realizado, tanto no sentido desta imagem, onde o previsto é maior do que o realizado, como o inverso. Muitas vezes o previsto ele é baixo e o realizado ele é alto. Esse desequilíbrio representado por esse movimento de gangorra, ele deve ser acompanhado e gerenciado pelo administrador de empresas, de tal forma que o fluxo de caixa jamais seja comprometido e assim a empresa tenha condições de continuar atuando no mercado, mesmo com os desequilíbrios constatados. O objetivo deste projeto não é especificamente montar ou formar estudantes na área de administração, mas sim na parte de desenvolvimento de sistemas. Então, para tal, nós vamos desenvolver um pequeno banco de dados que, apesar de conter uma parte bastante simples do que seria o controle financeiro de uma organização como um todo, ele permite ou permitiria um relativo controle financeiro de uma organização, de uma pequena empresa, por exemplo. Então, nós desenvolvemos aqui um pequeno banco de dados, o projeto conceitual e o projeto lógico, e esse banco de dados nós utilizaremos tanto para estudos de MySQL como de programação PHP. A ideia, basicamente, é a seguinte: nosso projeto de banco de dados conceitual ele é formado por algumas entidades e destacamos aqui a entidade receber, que tem os atributos o identificador ID, data de vencimento, histórico, valor, o valor liquidado e a situação. Essa situação, no final, ela vai ser entendida como a conta está aberta ou liquidada. Cada conta a receber está enquadrada em um tipo de receita. A mesma coisa acontece com as contas a pagar. As contas a pagar, identificada aqui pela entidade pagar, contém o atributo identificador ID, a data de vencimento da conta a pagar, o histórico, o valor total liquidado e a situação. Cada conta a pagar está enquadrada em um tipo de despesas. Então, receber e pagar compõem o que nós especificamos logo acima como um movimento previsto, o movimento financeiro previsto de uma empresa. Quando uma conta a receber ela é liquidada, ou seja, o nosso cliente nos pagou, isso nos gera um crédito. Portanto, o crédito liquida uma conta a receber. O crédito ele vai movimentar uma conta a movimento. E ele vai ser efetuado a partir de uma determinada forma de pagamento. Por exemplo, o pagamento foi feito em dinheiro, o pagamento foi feito em cheque. A entidade crédito vai ser formada pelos atributos ID, data de pagamento e valor. Crédito compõe o movimento realizado, gerado a partir de uma conta a receber. A mesma ideia se aplica na parte dos débitos. Débito é um movimento realizado, gerado a partir de um movimento previsto de contas a pagar. Uma conta a pagar vai ser liquidada por meio de débitos. O débito ele vai movimentar uma conta movimento. E o débito vai ser feito por meio de uma forma de pagamento. Por exemplo, nós temos que pagar a conta de água da empresa
quando nós lançamos, temos que pagar a conta de água, nós lançamos uma conta a pagar. No dia em que foi feito o pagamento, nós lançaremos um débito. Esse débito vai abater, vai diminuir o saldo de uma determinada conta movimento e vai ser feito a partir de uma forma de pagamento. Então nós podemos pagar em dinheiro, podemos pagar em cheque, podemos fazer um débito direto na conta corrente. A conta movimento, que são, por exemplo, conta no Banco do Brasil, no Banco Itaú, ou até mesmo um caixa interno, ele vai ser representado pela entidade conta movimento, com os atributos identificador ID, o nome e o saldo. Forma de pagamento, exemplos, dinheiro, cheque, débito em conta corrente. Ele está sendo representado aqui pela entidade forma de pagamento e possui os atributos identificador ID e nome. Importante observar que, no transcorrer do nosso projeto, um crédito vai movimentar o saldo da conta movimento. Ele vai aumentar o saldo. Nosso cliente nos pagou, nós vamos depositar o dinheiro na conta do Banco do Brasil, por exemplo, o saldo aumenta. O débito, ele também vai movimentar conta movimento. No entanto, no sentido inverso, né? Nós pagamos determinada conta, portanto, o saldo vai ser abaixado, vai ser reduzido. O projeto lógico construído a partir desse projeto conceitual segue as regras normais de construção de banco de dados. Eu já destaquei aqui que em todos os relacionamentos entre as entidades, nós temos a situação de 1 para N. Então, entre a entidade receber e a entidade tipo de receita, existe um relacionamento do tipo 1 para N, entre a entidade receber e a entidade crédito do tipo 1 para N, e assim por diante. Portanto, a regra de construção do projeto lógico vai ser a mesma para todos os relacionamentos. A construção do projeto lógico, então, se faz da seguinte maneira. A entidade tipo de receita gera a tabela tipo de receita, os atributos geram os campos. A entidade, o atributo identificador ID vai gerar a chave primária ou o campo-chave ID. E assim por diante. A entidade receber gera a tabela receber, os atributos geram os campos. E assim nós fizemos, seguindo todo o projeto conceitual, percorrendo todo o projeto conceitual de tal forma que as entidades geraram tabelas e sempre o atributo identificador gerou o campo-chave. Todas as tabelas obrigatoriamente têm o seu campo-chave. Quando da análise dos relacionamentos, nós temos aqui, para exemplificar, entre a entidade receber e a entidade tipo de receita, um relacionamento do tipo 1 para N. E a regra é a seguinte: a ponta N recebe o ID da ponta 1. Então, nesse relacionamento, a ponta N está aqui em receber. Então, receber recebe o ID do tipo de receita. Na tabela receber, nós vamos ter a chave estrangeira tipo de receita. Lembrando que o que nós estamos construindo aqui é um banco de dados relacional. Ou seja, é um banco de dados formado por um conjunto de tabelas e essas tabelas estão relacionadas entre si. O relacionamento sempre é feito entre uma chave primária e uma chave estrangeira. Então, exemplificando, entre a tabela receber e a tabela tipo de receita existe um relacionamento. Numa das pontas, a chave primária, na outra ponta, a chave estrangeira. Então, o campo ID tipo de receita da tabela receber está relacionado com o campo ID da tabela tipo de receita. Sempre um azul relacionado com o vermelho relacionado com o azul. E dessa forma nós construímos todo o projeto lógico e os relacionamentos definidos entre as chaves primárias e as chaves estrangeiras. A partir, então, da construção do projeto lógico, nós desenvolvemos o projeto físico utilizando o sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Foi dado o nome ao nosso banco de dados de financeiro e todas as tabelas foram criadas. Então, por exemplo, aqui estamos criando a tabela tipo de receita com o campo ID,
é um campo inteiro, primary key, autoincremente, o mecanismo do banco de dados da tabela é o INODB, que vai permitir a definição das chaves estrangeiras, e o charset, a tabela de caracteres utilizadas por padrão, por default, é Latin 1. Depois nós adicionamos o campo nome, que vai ser um varchar de 20. Nome não pode ser nulo e dois tipos de receita não poderão ter o mesmo nome, portanto unique. E seguindo toda essa mesma linha de raciocínio, nós criamos o banco de dados completo, utilizando uma estratégia de construção bem simples, passo a passo, voltada para o aluno, o aprendiz de banco de dados. No desenvolvimento deste projeto, nós vamos utilizar os seguintes recursos que são comumente utilizados em uma sala de aula: Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL, o SQLog, que é um aplicativo que funciona como uma máscara sobre o MySQL, que vai muitas vezes facilitar o nosso trabalho, pois ele tem uma interface gráfica, não só textual, então facilita algumas operações. Linguagem de programação PHP, o XAMPP, que contém o Apache, que é um servidor PHP, que vai nos permitir rodar, executar localmente o nosso aplicativo para a internet, e todo o código PHP gerado vai ser feito utilizando o editor de textos voltado para a programação, o Notepad++. Então, assim nós apresentamos a ideia do nosso projeto. E logo no topo da minha página principal, do meu index, eu já coloquei os links para acesso a todos os itens do nosso aplicativo de controle financeiro. Nas próximas etapas, nós vamos começar a construir o nosso aplicativo, visualizando tipos de receitas, tipos de despesas e assim por diante. Então, até a próxima aula.